China e Rússia realizam exercícios militares entre o Mar da China e o Mar do Japão. Coreia do Sul já fica atenta sobre o problema e coloca seus jatos ali para serem mobilizados. O que isso significa, sendo que inclusive os Estados Unidos considera que a China nesse momento é o pior inimigo geopolítico, inclusive pior do que a Rússia. A Polônia pode realizar plebiscitos, referendos, consultas populares para anexar parte do território ucraniano, principalmente a regiãozinha de Lviv. Será que isso pode acontecer mesmo? Ao mesmo tempo, a Letônia, em conjunto com outros membros da OTAN, o próprio Stoltenberg, que é a grande liderança, considera usar o sistema Patriots, que é um sistema americano cedido pela Alemanha para o território ucraniano, não só para se defender, mas também para ataque. Como será que a Rússia vai responder a essas possíveis ameaças? Lembrando também que o fundo que está congelado dentro da União Europeia, de mais de 330 bilhões de euros, pode ser utilizado, fundo russo, tá? Pode ser utilizado para a reconstrução do território ucraniano. E ele, sempre ele, né? Medvedev. Toda vez que o Medvedev fala, pode ter certeza, cara, que o mundo veio abaixo, né? Ele dá declarações bastante polêmicas, dizendo que a OTAN não tem o direito de existir, que pode atacar o sistema Patriots e todo mundo que contribuiu para mandar esse sistema para o território da Ucrânia, e inclusive considera que a União Europeia não passa do 51º estado dos Estados Unidos, ou seja, não tem autonomia nenhuma e não passa de um fantoche dos Estados Unidos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio. Estou sempre postando ali notícias, atualidades e tal. E claro, se você quiser contribuir financeiramente para eu continuar produzindo conteúdos diários aqui para vocês, com pesquisa e tal, galera, contribua, isso é super importante, seja por meio de uma contribuição, claro, ou sendo membro aqui do canal, tá? Super relevante. Se não, só seu like e engajamento também já tá mais que sensacional. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo. Cara, é o seguinte, o que tá rolando, né? O que tá pegando aí? Hoje a gente teve um exercício militar, e não é a primeira vez, tá? Em agosto já foi feito outro exercício militar com China e Rússia, só que dessa vez, na época, né, em território da Rússia, mais próximo da Rússia. Agora foi feito bem ali no mar, entre o Mar da China e o Mar do Japão. A gente sabe que aquela região é uma região de intensa disputa entre China e Japão, e que existem outros países, inclusive Rússia, Japão, Coreia do Sul, tal, que disputam essas áreas. A Coreia do Norte constantemente está realizando exercícios militares, disparar mísseis, inclusive com a possibilidade de um teste nuclear acontecer. É um momento de grande tensão. É a região onde fica próximo de Taiwan também, onde a Nancy Pelosi recentemente fez uma visita oficial, né, reconhecendo que existem duas Chinas. Então é uma região de intensa disputa. Isso é fato. Só que a China considera que os Estados Unidos realiza exercícios militares com a Coreia do Sul, tem bases militares no território japonês, e por que a China não pode pegar um seu aliado, que é a Rússia, e fazer exercícios militares nas áreas próximas ao seu território? Só que, claro, isso é muito mal visto por Japão, Coreia do Sul e pelo próprio Estados Unidos. Tanto que a Coreia do Sul já colocou os seus jatos ali na ofensiva, tá? O Japão já anunciou que vai aumentar ainda mais os seus gastos militares pela preocupação com a soberania territorial. A Rússia, a gente não pode esquecer que também está próximo da região, não pela Rússia ocidental, Rússia europeia, mas com a Rússia da Sibéria, com a Rússia asiática, tá? Então é mais um ponto de atenção. Lembrando que os Estados Unidos consideram que a China é um grande rival geopolítico a longo prazo, porque além do soft power que eles têm, que é essa influência econômica, a influência cultural, marcas chinesas, o PIB chinês, a China cada vez mais investe no seu hard power, na sua influência militar. A China, segundo os Estados Unidos, tem hoje de 350 a 400 ogivas nucleares, mas deve se equiparar a Estados Unidos e Rússia com cerca de 1.200 a 1.300 ogivas até 2035. Ou seja, a China não está para brincadeira e esse imperialismo, esse aumento que ele faz é super significativo. Por isso a disputa em Taiwan e tal, em outros territórios. Hoje saiu a notícia também que o Serviço de Inteligência da Rússia está vistoriando e percebeu que existem informações ligadas à Polônia querer anexar ou tirar ali um território da Ucrânia.
O que isso significa? Num passado recente, no século XX estou falando, tá? Passado recente, século XX. A gente já teve disputas territoriais entre Polônia e Ucrânia acerca da área mais a oeste do território ucraniano e leste do território polonês, onde hoje fica a cidade de Lviv. Da mesma maneira que existem vários russos na porção leste da Ucrânia, existem poloneses na porção oeste do território ucraniano, tá? E segundo a Rússia, a Polônia está cogitando alegar, olha, a população polonesa que vive em Lviv está correndo risco, tal, fazer um referendo com a população dali e ver se aquela população não quer voltar ou quer pertencer ao território polonês, tá? Essa hipótese, ela já foi levantada em outros momentos do conflito e a Polônia sempre fez questão de negar. Então não existe nada oficial, mas segundo o serviço de inteligência da Rússia, isso vai ser feito antes de uma tentativa de possibilidade de paz, porque a Polônia estaria, segundo a Rússia, querendo se aproveitar desse momento de instabilidade, desse momento de risco que existe para a população polonesa que vive no território ucraniano, para mobilizar essa população a voltar ou a pertencer ao território polonês. Que nem eu falei para vocês, cara, isso não é fato, tá? Isso foi divulgado pelo Serviço de Inteligência da Rússia, mas a Polônia não negou dessa vez, mas já negou uma série de vezes no passado. Será que realmente vai acontecer? Cara, no mundo da geopolítica, eu não duvido de nada, tá? De nada. Hoje a gente teve também declarações bastante fortes, não só da Letônia, que é um dos países bálticos ali, né? Fazia parte da antiga União Soviética, mas também de outros membros da OTAN. Por quê? A Alemanha, ela cedeu, né, ali para os ucranianos, o sistema Patriot, que é um sistema de defesa super importante. Só que quando a gente fala o sistema de defesa, entenda, não é que você vai formar um escudo ou algo assim, é que você vai atacar o míssil antes que ele te ataque. Então ele também pode ser utilizado em muitos casos como um sistema de ataque. E é um sistema bastante elevado. E isso representa uma grande preocupação para a Rússia, por quê? Porque se de fato ele for colocado e outros sistemas desse tipo forem dados para o território ucraniano, mesmo que a Ucrânia não use para ataque, com certeza vai ficar muito mais difícil fazer ataques a longas distâncias na Ucrânia. Então vai ter que aumentar os recursos, aumentar a capacidade. A guerra para os russos com certeza vai ficar mais cara. E a OTAN está fazendo questão de declarar total apoio e que não vai abandonar os ucranianos, mesmo em pleno inverno, tá? Só que além dessa preocupação, que é a defesa do território, tornando a guerra mais cara, mais difícil para a Rússia, para os russos, existe também o medo, e aliás a tentativa, de usar isso para ataque. A Alemanha, quando cedeu, falou assim, Ucrânia, seguinte, eu vou te ceder, mas você não usa para ataque, tudo bem? Só que qual que é o grande medo? Que a Ucrânia receba, ou então que a Polônia, por exemplo, também receba, né, esse tipo de artefato e use para atacar, principalmente os ucranianos, o território russo, entende? E a Alemanha estaria envolvida, porque ela que cedeu. E os Estados Unidos poderia estar envolvido, porque ele também que acabou cedendo indiretamente com a sua tecnologia, tá? Só que a OTAN falou, olha, cedeu é deles. Você não vai ceder e criar, não, você só pode usar desse jeito. A própria Letônia, ela está incentivando, inclusive, o uso do sistema Patriot para atacar o território russo, tá? Professor, isso vai ser usado para ataque ou para defesa? Não, de novo, não existe maiores informações, mas pelo menos essa ajuda a deixar a guerra ainda mais difícil e ainda mais cara para a Rússia, isso com certeza vai deixar, tá? Lembrando que hoje a União Europeia também, em conjunto com a Ucrânia, né, o Zelensky, ele anunciou que vai querer fazer uma espécie de fundo de investigação, uma espécie de órgão de investigação, inclusive filiado à própria ONU, para condenar a Rússia por crimes de guerra que tenham sido cometidos. Provas já estão sendo levantadas com outros membros da OTAN para condenar os russos. E aí, se de fato confirmar essa condenação, qual que é a grande preocupação? Não só para a Rússia, mas para toda a geopolítica internacional. Existem hoje cerca de 330 bilhões de euros que estão congelados pelas sanções que a União Europeia, que os Estados Unidos eles vêm praticando. Segundo o Zelensky e segundo membros da União Europeia, esse dinheiro que está congelado é uma coisa, você não pode pegar, mas ele não foi confiscado. Em tese, né, quando acaba a guerra, tiver um acordo de paz, esse recurso volta para a mão, ou do Estado russo, ou dos empresários, dos oligarcas. O que a União Europeia está cogitando? E o Zelensky também quer isso, tá?
que esse dinheiro que está congelado não seja só congelado, que ele seja confiscado. Esses 330 bilhões, eles sirvam como a parte para algum tipo de financiamento para a reconstrução do território ucraniano. A gente tem uma série de relatos de República Tcheca, uma série de países que estão mandando principalmente coisas relacionadas à energia, geradores e tal, para suportar o inverno. E parte desses recursos poderiam vir, por exemplo, desses fundos, desse dinheiro do Estado russo ou dos oligarcas russos. É óbvio que isso vai causar uma grande confusão, né? Um grande problema, visto que a Rússia não vai aceitar, os oligarcas também, com certeza não vão aceitar esse tipo de proposta, tá? E para piorar ainda mais a situação, o Medvedev, para quem não sabe, né, é um dos caras mais próximos do Putin, e inclusive já foi até presidente da Rússia. Quando Putin não podia se reeleger em 2008, ele colocou Medvedev como presidente e o Putin virou primeiro-ministro. É um grande aliado, tá? Mas assim, se você já tem preocupação, não, acho que o Putin, ele desafia a geopolítica, tal, ele faz alguns... É porque você não conhece o Medvedev. Se o Medvedev um dia virar presidente da Rússia, aí eu diria para você que se ele fizer o que ele fala, piorou ainda mais a situação, tá? Por quê? O que acontece? Hoje o Medvedev, ele deu algumas declarações muito polêmicas. Primeiro, falando que a OTAN, ela não tem o direito de existir. Como assim, professor? Falou que a OTAN é uma organização criminosa. Lembrando que a OTAN, ela foi criada em 1949 sob o pretexto de Guerra Fria. E aí, na época, você tinha o Pacto de Varsóvia, da União Soviética, que era uma aliança militar que protegia os socialistas, e tinha a OTAN, que era comandada pelos Estados Unidos, uma espécie de pacto militar. Acabou a Guerra Fria, segundo a Rússia, não tem mais sentido ter a OTAN, porque não existe o perigo do avanço do mundo socialista. Tanto que o Pacto de Varsóvia acabou. Claro que a Rússia tem outras parcerias militares, né, com a Ásia Central e tal, mas o Pacto de Varsóvia acabou. Segundo a Rússia, a OTAN também deveria ter acabado. Mas hoje a Rússia, segundo o próprio Medvedev, a OTAN serve para destituir governos que foram legitimamente eleitos e colocar supremacias, governos autoritários no poder. Cara, muito possivelmente ele está se referindo às chamadas revoluções coloridas, como a que foi feita na Ucrânia, como a que foi feita na Geórgia, ou até mesmo a gente pegar exemplos, as interferências da OTAN, por exemplo, na questão da Iugoslávia, na questão da Líbia, por exemplo, né? Então, diria assim, que é uma organização militar que representa os interesses ocidentais. E de fato, galera, de novo, né, não existe bonzinho na geopolítica internacional. A Rússia faz isso? Claro que faz. Apoia uma série de ditadores, apoia o Lukashenko na Bielorrússia, em Belarus, por exemplo. Mas a OTAN também não é uma boazinha da história. A OTAN também, galera, destitui ali o Muammar Gaddafi, faz entrar uma guerra civil ali no país, fez interferências indevidas em uma série de territórios, então não existe bonzinho na geopolítica internacional, tá? Então fez sérias críticas à OTAN, inclusive falando que não deve existir essa organização. Falou também um pouquinho sobre o sistema Patriots, que é o que eu falei para vocês, cedido pela Alemanha. Falou que se de fato for recebido pelos ucranianos, isso vai servir de autorização, vai ter autorização para a Rússia atacar esses territórios, para atacar esse sistema de defesa. É óbvio, galera, o Medvedev está muito preocupado, porque se de fato a Ucrânia começar a receber esse monte de tecnologia a mais, a guerra fica mais cara e mais difícil. Só que é o que eu falo, né? A gente está encurralando a Rússia. O animal, quando está encurralado, ele fica mais raivoso, porque ou ele perde, ele desiste, coisa que eu acho que a Rússia não vai fazer, ou vai partir para um ataque um pouco mais agressivo. Uma arma nuclear tática? Não sei, galera. É uma das opções, porque a Rússia já disse uma série de vezes que se tiver a integridade territorial ameaçada, ela pode fazer uso desse tipo de artefato. E a Rússia considera que as áreas que foram anexadas são territórios russos. A Ucrânia já falou que vai reconquistar a Crimeia, que vai reconquistar Kherson, que quer dominar todos os territórios de volta. Eu não vejo um final feliz, digamos assim. A própria OTAN, isso tem que estar bem claro, tá? Ela falou que ela, para a Ucrânia e para a Geórgia, principalmente, não se animarem. A Geórgia também já sofreu ali com a Ossétia do Sul, com a Abkhazia, né? Em 2008. A Geórgia e a Ucrânia, elas vão ser convidadas para serem membros da OTAN, só que não no momento, tá? Isso no futuro próximo, depois que acabarem conflitos mais regionais com os russos. E para finalizar, o Medvedev ainda deu uma na União Europeia. Por quê? Hoje a Ursula von der Leyen,
que é a presidente da União Europeia, né, do Poder Executivo Europeu, ela colocou uma mensagem ali no Twitter, falando, dentre outras coisas, sobre o número de perdas. Falou que 20 mil civis eles já foram mortos e 100 mil militares já foram mortos também. E que as perdas econômicas do conflito entre Rússia e Ucrânia já estão na casa dos 600 bilhões de dólares. Só que depois ela começou a censurar e cortar uma parte da fala dela. O que o Medvedev falou? Claro, a União Europeia, a Ursula von der Leyen, é o 51º Estado dos Estados Unidos. Ou seja, considerando que a União Europeia como um todo está na mão dos Estados Unidos. E que essa declaração que ela fez desagradou os Estados Unidos, porque inflou os números. Na verdade, pelo que foi dito, esses 20 mil civis mortos e 100 mil militares não são mortos, ela juntou mortos e feridos, tá? Mas, então, desagradou e por isso que ela teve que cortar alguns trechos. Então, dá aquela esculachada, vai entre aspas, na União Europeia, falando que não passa de um fantoche dos Estados Unidos. Galera, a situação tá tensa e eu não vejo um final feliz, pelo menos no momento. Beleza? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtirem então, pessoal, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.